Amém, meus irmãos, podem se sentar? Vamos abrir nossas Bíblias na carta ou no livro do profeta Ageu, capítulo de número 1. Ageu está aí entre Salmos e Malaquias, um pouquinho antes de Zacarias. Capítulo número 1 de Ageu. Nós vamos fazer a leitura dos 11 primeiros versículos. Diz assim a santa palavra de Deus. No segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a José, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos. Esse povo diz: Ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: Considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Perguntou o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho, e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Vamos falar com Deus? Feche seus olhos, baixe sua fronte. Santo Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Obrigado, Deus, porque o Senhor é aquele que tem cuidado dos nossos corações, da nossa igreja, do nosso povo. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade que nós temos de expor a Tua palavra, de aprendermos com o Senhor, de sermos edificados pela Tua santa e doce vontade, Deus. Toma-me em Tuas mãos e me usa como instrumento do Senhor. Usa-me, Deus, para que os meus irmãos aqui presentes sejam edificados, mas também para que os irmãos que estão ouvindo essa mensagem agora, ou vão ouvir essa mensagem em seus lares após este momento, possam também ser edificados, conduzidos e guiados pelo Senhor. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém? Desculpas, desculpas. Não canso de ouvir. Por que as pessoas não estão querendo a igreja ir? Esse é um refrão de uma antiga sátira musical do Quarteto Melody. Ela vai elencando diversas desculpas, diversos motivos que as pessoas elencam para não irem à igreja. E são dos mais diversos, né? Ela diz: no verão está muito quente, no inverno está muito frio.
E ela vai fazendo uma brincadeira. Depois, se você quiser pesquisar lá no Google, é uma música muito engraçadinha, uma sátira musical muito inteligente e muito sagaz. As desculpas, elas não são tão estranhas a nós. Nós usamos elas. Nós damos desculpas em casa, nós damos desculpas na escola, no trabalho, na igreja, para a nossa esposa, para o nosso esposo, para os nossos filhos, para os nossos parentes. As desculpas são uma ferramenta que nós utilizamos quando nós não fazemos aquilo que nós não queremos, mesmo sabendo que nós deveríamos fazer. Eu mesmo me lembro, quando eu estava iniciando a minha jornada com vocês aqui em Morungaba, lá no finalzinho de 2019, o início assim, quando era para valer, assim, saiu que eu tinha que mudar para cá no ano de 2020. Eu lembro que muitas desculpas passaram na minha mente, no meu coração. Bom, eu estou no seminário, eu não vou ter tempo para plantar uma igreja. Eu vou fazer as duas coisas mal feitas. Bom, se a Bruna não estiver trabalhando, sem o emprego da Bruna, a gente não consegue sustentar a nossa casa. Como a gente ia pagar o aluguel? E aí a Bruna estava grávida do Telzinho. E como eu vou mudar para um lugar tão distante de Vinhedo assim, 1 hora de distância, com um filho pequeno? Aqui em Vinhedo eu tenho a ajuda da avó da Bruna, da mãe da Bruna, tem uma rede de apoio toda aqui. Como eu vou fazer? Desculpas. Não canso de ouvir. Nós não cansamos de ouvir desculpas e muito menos de falar desculpas. Hoje, nós vamos falar sobre o nosso serviço a Deus na igreja. O povo de Israel tinha voltado do cativeiro babilônico. Eles foram instruídos pelo Senhor no deserto, lá quando eles saíram da terra do Egito, muito tempo antes desse momento histórico. E lá naquele tempo, Deus tinha dito que habitaria no meio do povo, através do tabernáculo. Posteriormente, o tabernáculo foi convertido em templo depois que Israel se estabeleceu na terra. Mas, por causa da sensação ou por causa da distorção da promessa de Deus, de que ele habitaria no meio do povo, o povo pegou o templo, que era a representação e a expressão dessa realidade, e converteu o templo em um amuleto sagrado. O povo achava que enquanto o templo estivesse ali, Deus, o Deus de Israel, o Deus dos exércitos, estaria com eles. Independente do que eles fizessem, independente do tanto que eles traíssem a Deus, do tanto que eles pecassem, do tanto que eles buscassem outros deuses. E foi exatamente por isso que os profetas proclamaram e disseram que Deus haveria de levantar um povo, um império, e que o povo de Israel seria dispersado pela terra. E isso aconteceu. Por 70 anos o povo ficou cativo do Império Babilônico. Mas depois de 70 anos, como havia prometido o próprio Deus por meio do profeta Ezequiel, o povo saiu do cativeiro. Deus utilizou o imperador Ciro para que o povo voltasse para casa. Isso nos é contado lá no livro de Esdras e Neemias. E voltando para casa, o povo voltava jubiloso, voltava feliz, e eles tinham uma missão grandiosa e gloriosa. Ciro pegou os utensílios do templo que tinham sido colocados na casa dos outros deuses. Ciro pegou recursos, entregou na mão desse povo, mandou o povo de volta para Jerusalém e disse: voltem, edifiquem casas, reconstruam o templo e as muralhas. Voltem para a casa de vocês, voltem para o lar de vocês. Mas, por diversos motivos que nós ainda vamos ver no decorrer desse texto, a edificação do templo parou no seu alicerce. O povo reconstruiu o fundamento e o alicerce, e algo os fez parar. E 16 anos se passaram. 16 anos em que o povo de Deus viveu uma letargia, uma preguiça, uma indisposição de cumprirem a sua missão. Da mesma forma que o povo havia sido chamado para servir a Deus na reconstrução do templo, nós fomos chamados também para servirmos ao Senhor. Mas enquanto chamados para o serviço, nós somos constantemente tentados a não servir. Olha comigo o versículo 2 ao versículo 6.
O profeta diz: assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semeiam muito e colhem pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupas, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. O povo, ou nós, somos tentados a não servir. E o texto nos apresenta dois motivos ou duas tentações que o povo tinha e que os faziam não servir ao Senhor. Da mesma forma, nós recebemos essas duas tentações. Nós somos tentados a não servir por causa das circunstâncias externas. A palavra que o Senhor Deus dirige ao povo por meio do profeta Ageu é dura. Ele diz, esse povo dá uma desculpa, daquelas desculpas que nós não cansamos de ouvir. Ele diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. 16 anos atrás, quando os primeiros exilados voltaram para Jerusalém e fizeram com muito júbilo, muita alegria e muita força o fundamento e o alicerce do templo, os judeus que moravam na região, que tinham ficado mestiços, samaritanos como nós os conhecemos, foram até o povo que tinha voltado e disseram, nós queremos ajudar a reconstruir o templo. Mas aqueles exilados que voltaram não quiseram a ajuda daquele povo. Não quiseram a ajuda deles porque diziam, essa é a nossa missão. Nós fomos trazidos por Deus aqui para a reconstrução do templo. Portanto, esse povo se coloca em uma inimizade contra os exilados que retornaram e escrevem uma carta ao sucessor de Ciro, o imperador Artaxerxes. Eles escrevem uma carta dizendo, isso está descrito para a gente lá no livro de Esdras, o povo está reconstruindo o templo. Procura aí nos seus registros reais e você vai ver que a cidade de Jerusalém é uma cidade que tem um potencial enorme de um motim. Se eles construírem o templo, se eles reedificarem o templo, esse povo vai se rebelar, esse povo vai trazer problema para vocês. O rei Artaxerxes, então, tendo pesquisado, tendo se informado, percebeu que Jerusalém tinha sido mesmo palco de muitas revoltas e mandou uma carta para o povo e disse, parem a construção. E eles pararam. As circunstâncias externas pareciam indicar ao povo que não era ainda o tempo que eles deveriam construir ou reconstruir o templo. E o que eles fizeram? Foi cada um cuidar do seu negócio. Foi cada um cuidar das suas coisas. Foi cada um levado a cuidar dos seus próprios trabalhos. O versículo 4 nos diz, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Uma circunstância externa, uma proibição imperial, que demorou 16 anos, mesmo tendo Artaxerxes perecido e o rei ou o imperador Dario ter sido colocado no lugar, cegou o povo que já estava acostumado à ausência do templo, por ter vivido 70 anos distante deste, e cada um foi cuidar das suas coisas, cada um foi edificar as suas casas. O termo que nos diz que vocês morarem em casas luxuosas, ou casas aplainadas ou apaneladas, é um termo que é utilizado, o mesmo termo que é utilizado lá no livro de Reis, quando Salomão edifica o templo e diz que aplainou ou deixou redondo o teto ou o telhado do templo e dos palácios.
é o mesmo termo que é utilizado para se referir a palácios e a templos. O que o Senhor Deus está dizendo: acaso é tempo de vocês morarem nas suas casas luxuosas, nas suas casas bem construídas, nos seus palácios e no templo de vocês, servirem a vocês mesmos, aos interesses de vocês mesmos, enquanto a minha habitação, o meu templo, está em ruínas? O povo foi cuidar das suas coisas. Da mesma forma, nós somos tentados a não servir ao Senhor diante de algumas circunstâncias externas. Nós dizemos: não, eu vou primeiro aqui terminar a minha faculdade. Depois eu me envolvo um pouquinho mais na vida da igreja. Não, primeiro eu vou focar no meu trabalho, eu preciso de uma promoção para poder servir melhor a igreja, dar um dízimo mais gordinho e ajudar, eu preciso focar no meu trabalho. Depois que eu receber um aumento, eu me envolvo mais na vida da igreja. Não, primeiro eu vou educar os meus filhos, eu vou formar a minha família, vou achar uma moça, vou casar com ela, vou achar um rapaz, vou casar com ela, e depois eu me envolvo na vida da igreja. Perceba, eu não elenquei nenhum motivo, nenhuma circunstância externa perverso. Nada ímpio, nada pecaminoso por si só. Porém, essas coisas não podem ser feitas deixando de lado o serviço divino e a obediência à ordem do Senhor. A ordem do nosso Senhor, como nos é dito em Mateus 6, versículo 33, é: busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus está dizendo para eles: vocês vêm e perguntam o que nós vamos comer, o que nós vamos beber e o que nós vamos nos vestir. Ele diz: são os ímpios que se preocupam com essas coisas. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus, e essas coisas vos serão acrescentadas. Ou, como nos diz o salmista: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Lá no Salmo 127:1. Mas essa não era a única desculpa do povo. Talvez essa não era nem a principal desculpa do povo, a maior desculpa do povo. Eles diziam que não era chegado o tempo de reconstruir ainda por causa das circunstâncias externas do edito imperial de Artaxerxes, mesmo tendo passado 16 anos, mesmo tendo passado a mudança de um governo, nem sequer mesmo tentando apelar para eles. A segunda desculpa, daquelas desculpas que nós não cansamos de ouvir, é a escassez dos recursos. O povo era pobre e carente. O próprio Senhor os manda considerar o que estava acontecendo. Só antes da gente ler o texto que está selecionado aqui no versículo 6, imagina a situação. Um povo cativo que volta do exílio para uma terra devastada, para uma terra com seus campos queimados, uma terra cheia de entulhos, uma terra infértil, e eles precisavam fazer tudo ao mesmo tempo: reconstruir o templo, reconstruir os muros, reconstruir as próprias casas e moradas dele, replantarem, terem o seu sustento. Então, neste momento, mesmo tendo passado 16 anos, o povo era pobre. O Senhor diz no versículo 6, vocês semeiam muito e colhem pouco. Vocês comem, mas não chega para matar a fome de vocês. Vocês bebem, mas não dá para ficar satisfeito. Vocês põem roupa, mas ninguém se aquece. E aquele que trabalha assalariado, ele recebe o dinheiro para colocar numa bolsa furada. Ele guarda o dinheiro vai embora. O que o Senhor está dizendo é que uma das desculpas que eles estavam colocando era o fato deles terem poucos recursos. Esse povo, aqueles que eram mais velhos, 70 anos de exílio, provavelmente muitos anciãos de Israel estavam vivos e viram o primeiro templo que havia sido destruído. O templo de Salomão, que era um templo maravilhoso, grandioso, feito de mármores, madeira de cedro, que era uma madeira difícil, que veio importada para a construção do templo. O povo dizia: não está tendo comida para comer, não está tendo bebida para beber, a gente veste e não fica quente, o salário não dá para nada.
e nós vamos conseguir construir o templo do Senhor, segundo os padrões de Salomão. Ainda não é tempo de edificar a casa do Senhor. Perceba, as circunstâncias políticas, sociais e externas não eram favoráveis. As condições internas, financeiras, de recursos, não eram favoráveis. O que parece que o contexto está nos dizendo? A mesma coisa que esse povo dizia. Ainda não é tempo de construirmos a casa do Senhor. Eles tinham escassez. Eles tinham barreiras. A escassez pode ser aplicada a nós também, da mesma forma que as circunstâncias externas são colocadas. Faculdade, família, casamento, pandemia. Nós, muitas vezes, afirmamos, o dinheiro é escasso, a gente não tem dinheiro para fazer isso, para fazer aquilo, para enviar não sei quem, para receber não sei quem, para contratar mais um evangelista ou para fazer qualquer coisa necessária. Bom, se você conversar com o tesoureiro da igreja, a gente vai ver que o dinheiro não tem sido um problema para a nossa congregação, por mais que Deus tenha honrado para que nós paguemos as contas e temos conseguido resolver nossos problemas em dia. Mas aí a gente pode dizer, as pessoas são poucas. Temos poucos membros. Temos poucas pessoas. E mesmo tendo poucas pessoas, são menos ainda as que são comprometidas. Nós precisamos que Deus envie mais pessoas. Ainda não está em tempo de nós servirmos a Deus. É pouco dinheiro, são poucas pessoas. Ou se são poucas as pessoas, e se são poucas as pessoas, são menores ainda as comprometidas. Desculpas, não canso de ouvir. Os recursos podem ser diversos e escassos. Você pode dizer, não, eu vou pelo menos ler a Bíblia uma vez inteira antes de eu começar a servir na igreja. Eu vou pelo menos fazer um curso, buscar um entendimento maior, fazer alguma coisa que me capacite, porque eu sou tão incapaz, eu sou tão escasso de recursos. Mas o povo tinha esquecido, como nós podemos nos esquecer muitas vezes, diante de quem eles estavam e quem os tinha enviado à missão. Olha comigo no versículo 3. Ageu, ele está profetizando, trazendo a palavra do Senhor para os líderes e, portanto, para o povo, e ele diz, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles tinham esquecido, meus irmãos, que quem tinha levado o povo para o exílio era Deus, e quem tinha trazido o povo de volta do exílio era Deus, de quem estava sustentando o povo retornado do exílio era Deus, de quem tinha liberto o povo da escravidão do Egito, os seus pais, os seus antepassados, mesmo eles não tendo nenhum poderio militar, era Deus, de que quando eles chegaram na terra que eles estão agora tentando reconstruir, os números deles eram menores, as ferramentas deles eram piores, mas eles, mesmo assim, triunfaram, conquistaram a terra, expulsaram os povos, edificaram um grandioso templo. Aqui, normalmente desculpas elas são facilmente dispersas, um pouquinho mais de atenção e dedicação quando nós refletimos no que nós estamos falando. E o Senhor Deus, simplesmente na proclamação em como ele se revela a Ageu e como Ageu vai revelar Deus ao povo, cai por terra as suas duas desculpas. Ele é o Senhor dos exércitos, soberano sobre o povo, soberano sobre os homens, soberano sobre os exércitos. Quem era Artaxerxes comparado ao Senhor dos exércitos? Quem eram os seus inimigos que estavam ali comparados ao Senhor dos exércitos? O que era a falta de recursos comparados ao Senhor que tinha feito chover pão e carne quando eles precisaram? Que tinha trazido recursos de fora quando o templo, da construção do templo chegou? Nós, da mesma forma, meus irmãos, nos esquecemos quem é o Deus que tem nos chamado.
Quem é o Deus que tem nos enviado? Quem é o Deus que tem nos sustentado? Nós buscamos as outras coisas porque nós tememos. Nós perguntamos, como o Senhor Jesus diz que nós perguntamos: o que comeremos? Se eu me dedicar à obra do Senhor e não conseguir me aplicar tanto assim ao meu trabalho, o que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? Como eu vou servir? E nós esquecemos que é o nosso Pai Celeste que cuida de nós. Quando nós olhamos à nossa volta e percebemos as situações externas, nós ficamos com medo de ferir a nossa imagem. Nós temos medo do prejuízo que nós podemos receber ao servir ao Senhor, ou a nos dispormos ao serviço do Reino. Mas Deus continua agindo por meio do seu povo. Sexta-feira passada, dia 13/8, fui lá na reunião do presbitério. Estava comentando com o Maurício um pouquinho antes de começar. E mesmo com as circunstâncias externas, lembra, 2 anos, pandemia, sem poder reunir, sem poder fazer um almoço, sem poder fazer um avanço evangelístico. 2 anos, circunstâncias externas difíceis, pessoas perdendo seu emprego, membros de igreja perdendo as suas vidas. Portanto, os recursos financeiros vão abaixando também. Nosso presbitério esse ano pretende e está para organizar 8 igrejas no nosso estado de São Paulo. E eu sei que os irmãos sabem que para organizar uma igreja presbiteriana você precisa ter uma liderança formada, você precisa ter uma independência financeira e você precisa ter um número específico de membros. No meio das circunstâncias externas desfavoráveis, no meio das circunstâncias internas de recursos difíceis e escassas, Deus tem feito avançar o seu reino. A nossa igreja-mãe, a Igreja Presbiteriana dos IPs, tem tanta gente chegando lá, que nem mesmo se hoje o Dória e o prefeito de Cajamar tirassem todas as limitações e eles tivessem que fazer uma fileira única com um corredor só, eles conseguiriam colocar todo mundo lá dentro. O prédio é deles, eles vão ter que dar um jeito de alugar aquele prédio e alugar um outro maior. A outra congregação, irmã nossa, lá em Vinhedo, precisa sair da escola que está abrigando eles, porque não cabe mais gente dentro da sala que eles estão cultuando. Eles vão alugar um espaço maior. Nós estamos querendo buscar um espaço maior para que nós possamos abrigar mais pessoas, para que nós possamos servir melhor, para que nós possamos servir mais. E nesses anos, mesmo com todas as circunstâncias desfavoráveis, mesmo nós estando numa cidade minúscula, que se a gente abrir aqui, todo mundo fica sabendo, nós não recebemos uma família muito querida aos nossos corações no final do ano passado? E se Deus quiser, receberemos mais pessoas no final deste. O Senhor Deus continua cuidando do seu povo. Eu mesmo mudei para cá, o projeto da JMN foi aceito, o meu aluguel foi pago todos os meses, a Bruna saiu do emprego, mas Deus levantou mantenedores para me auxiliarem nos gastos relativos ao seminário. A igreja conseguiu pagar um valor que fosse justo para que eu pudesse me sustentar. E no mês que eu achei que ia faltar, Deus mandou uma SAF, uma sinodal de SAF das mulheres, uma oferta a mais cair lá na minha conta. Quando eu achei que não ia dar, caiu lá, chegou lá. As minhas desculpas foram dissipadas por terra. Não porque eu fiz alguma coisa. Eu pensei, em muitos momentos no meio do ano passado, voltar a ser programador, que eu conseguiria ganhar um salário muito maior. Eu pensei, inclusive, em fazer as coisas da igreja e do seminário com menos qualidade e pegar um serviço para eu conseguir fazer algumas outras coisas. Desculpas. E eu mesmo não cansava de ouvir de mim mesmo, todas dissipadas pelo Senhor Deus. É o Senhor Deus quem cuida do seu povo. É o Senhor Deus quem cuida dos seus. No serviço a Deus, servindo a Deus na igreja, nós seremos tentados a não servi-lo. Nós seremos tentados a não servi-lo por causa das circunstâncias externas que parecem e sempre vão parecer desfavoráveis.
Nós somos tentados a não servi-lo por causa das circunstâncias internas que também sempre parecerão desfavoráveis. É igual aquela desculpa, né? Eu vou esperar para ter o meu primeiro filho depois que eu formar na faculdade. Aí a pessoa forma na faculdade e arruma um emprego. Aí ele diz, não, eu vou esperar ter o primeiro filho depois que eu me estabilizar no emprego. Aí ele estabiliza no emprego, ele fala, não, eu vou esperar receber uma promoção. E vai ficando, e aquele filho nunca vai vir. Ou então o rapaz que enrola a moça para casar, né? Não, vou esperar a gente conseguir comprar uma casa. Não, vou esperar a gente conseguir comprar um carro. E as coisas vão só acumulando, e nunca as circunstâncias serão ideais. Mas nós também precisamos nos lembrar que nós somos chamados por Deus a esse serviço. Versículo 7 ao versículo 11, o profeta nos diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira, reconstruam o templo, dele me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando vocês levaram para casa, eu o dissipei como um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho, a terra não produz os seus frutos. Fiz vir seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos de vocês. Considerem o que tem acontecido com vocês. A ordem do Senhor é clara. Ele diz, olhe para a situação de vocês. Poxa, Paulo, mas está me dizendo que eles diziam que ainda não era tempo de reconstruir exatamente por causa da situação deles. E você nos diz que Deus está mandando eles olharem, eles considerarem, eles analisarem a circunstância deles? Sim, exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Deus manda, olhe para o que está acontecendo. Olhe para o que está acontecendo com vocês. Olhe para a escassez. Olhe para as circunstâncias externas que não parecem ideal. Mas Paulo, beleza, eles estão olhando. E aí talvez você me faça uma pergunta, mas eles já viveram 70 anos sem um templo. A gente sabe que o templo, nós vivemos hoje sem templo. O templo de Jerusalém está destruído. Tem esqueci o nome. Uma sinagoga de Satanás lá em cima. Uma dos muçulmanos, não vai vir agora na cabeça. Uma mesquita grandiosa, gigantesca em cima do lugar que era o Templo de Jerusalém. Só sobrou o Muro das Lamentações. Obrigado, minha irmã. Me salvou. Por que esse templo importava tanto? Bom, o templo simplesmente era o local de encontro. Deus se encontrava com Adão na viração do dia, nos dias de Gênesis 2:8. Deus, quando tirou o povo do Egito, disse, eu vou habitar no meio de vocês, construam a tenda. Quando o povo se edificou, ele disse, cessou o tempo de que eu more em tendas. Salomão, construa o templo. O templo significava a presença de Deus, significava que Deus estava com eles, significava que Deus estava no meio deles, de que eles estavam com Deus e de que Deus estava com eles. Simplesmente pelo fato deles não reconstruírem o templo e cada um fazer as suas coisas, mesmo considerando as circunstâncias todas não sendo as ideais, era como se o povo estivesse bradando para Deus. Pouco nos importa se o Senhor habitar no nosso meio ou não. Se o Senhor estiver conosco ou não. Se nós estivermos com o Senhor ou não. O que o povo dizia com as suas ações era, o que importa é que os nossos telhados estejam aplainados. O que importa é que nós possamos semear muito e colher muito. O que importa é que nossa bolsa esteja cheia. O que importa é que nós possamos realizar os desejos do nosso coração. É isso que o povo estava dizendo para eles.
E Deus os pede para considerar o que estava acontecendo. Sabe por quê? O próprio versículo de número 9 nos diz que eles esperavam que fosse muito, mas veio pouco, e o que veio Deus ainda dissipou, soprou, como se sopra um tanto de palha e nada lhe sobra nas mãos. Por quê? Porque o templo ainda não estava construído. O povo, faltava tanto para o povo cumprir essa ordem de considerar o que estava acontecendo, que eles tinham se esquecido de quais eram as bênçãos e as maldições que estavam entregues para aqueles que cumprissem ou não a aliança. Deuteronômio 28, versículo 15 e versículo 38 a 40 nos diz: porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas essas maldições. Aí Deus lista um tanto de maldições, inclusive essas. Vocês lançarão muita semente no campo, mas colherão pouco, porque os gafanhotos vão consumir tudo. Vocês vão plantar e cultivar muitas vinhas, mas não beberão o vinho, não colherão as uvas, porque os vermes acabarão com tudo. Em todo o território que vocês plantarem oliveiras, mas elas não vão dar azeite para que vocês possam se ungir, porque azeitonas cairão. A escassez dos recursos estava vindo justamente porque o povo não estava cumprindo a aliança. As bênçãos decorrentes do cumprimento da aliança eram exatamente essas. A terra de vocês serão abençoadas, as vinhas de vocês serão abençoadas, o salário de vocês serão abençoados, as esposas de vocês serão abençoadas, vocês terão muitos filhos, etc, etc, etc. Isso não é teologia da prosperidade, meus irmãos. Não é. Porque isso só ressoa a ordem de Jesus que nós já ouvimos aqui nessa noite no Sermão do Monte. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão sendo acrescentadas. Deus nos chama para servir. Mas nós, diferente desse povo aqui, nós não precisamos largar tudo, reconquistar Jerusalém, destruir a mesquita e continuarmos ou começarmos a reconstruir um templo lá em Jerusalém. Graças a Deus por isso, né? Imagina se a gente tivesse que pegar em armas e ir lá e fazer tudo isso. Pelo contrário, nosso Senhor Jesus Cristo, é aquele que manifesta a presença de Deus no meio do povo. João 1,14 nos diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. E ele estava cheio de graça e de verdade. Glória como unigênito do Pai. O próprio Senhor Jesus diz, estando no terceiro templo, o povo reconstruiu esse templo foi destruído, o povo reconstruiu outro templo e o Senhor Jesus, estando nele, disse: destruam esse templo e em 3 dias eu reedificarei. E o evangelista João nos ajuda a entender isso aí. Ele diz: os homens acharam que ele estava falando daquele templo, o templo herodiano, mas ele estava falando do templo do seu próprio corpo. Nós não fomos chamados para construir. O templo só apontava para a habitação eterna de Deus com o seu povo, que foi cumprida em Cristo Jesus. Por isso, nós podemos, com ousadia, entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos atribuiu por meio do véu do seu corpo. Quando Jesus morre, o véu se rompe de cima a baixo. O templo não é mais necessário. O Senhor Deus habita no meio do seu povo por meio da sua igreja. O próprio apóstolo Paulo nos diz que nós somos corpo de Cristo. Portanto, nós somos chamados a cuidar deste templo. Não dessa construção. Dessa construção também, porque ele é o lugar que o corpo de Cristo, que o templo de Cristo se reúne para cultuar. Mas deste templo, destes irmãos que sentam nessas cadeiras, daqueles eleitos que não foram encontrados ainda pelo Senhor, nós somos chamados a edificar esse templo. Lembra do texto de Paulo aos Efésios? Vocês são templo de Deus, são edificados por Jesus Cristo, e cada junta
fazendo a sua parte de forma justa, vai edificando e vocês vão crescendo como edifício abençoado para a glória de Deus? Como diz o saudoso presbítero Milton, lá de Pinheiros, aos seus plantadores: cuida das coisas de Deus e Ele cuida das suas coisas. Perceba que o essencial, ou o que está pegando no coração deste povo, é onde estava o coração deles. E eu lhes faço a seguinte pergunta: onde está o seu coração? A sua desculpa para não servir a Ele é a morte? A morte foi morta na morte de Cristo. Ele ressuscitou e assegurou vida eterna em Cristo Jesus. A pobreza? Nada que nós temos é nosso, meus irmãos. Pelo contrário, tudo vem do Senhor. O Senhor é o nosso pastor. Nada nos faltará. O diabo? Será que é ele uma das desculpas que muda a circunstância e nos faz não servir ao Senhor? Não, porque o próprio Senhor Jesus Cristo prendeu em grilhões e disse: as portas do inferno nunca prevalecerão sobre a igreja. O que nos impede? Nada. Portanto, sirvamos ao Senhor. Nós somos chamados a servir ao Senhor, mesmo que nesse serviço sejamos tentados a deixar de servi-lo por causa das circunstâncias externas, por causa dos recursos ou, portanto, das circunstâncias internas. E nós precisamos nos lembrar. Nós precisamos nos lembrar que são os ímpios que pensam nessas coisas. São eles que se preocupam com onde eles vão dormir, o que eles vão comer e o que eles vão se vestir. Nós nos preocupamos e nos ocupamos com o reino de Deus. Talvez a melhor forma de você servir ao Senhor seja trabalhando muito. Talvez Ele tenha te dado o dom da generosidade. Ele está te dando um trabalho excelente, maravilhoso, para que você possa contribuir mais. Talvez Ele esteja te dando outros dons e outros talentos, outros recursos para que você possa buscar o reino em primeiro lugar e a justiça do reino em primeiro lugar. Nada pode nos impedir, meus irmãos, de servir ao Senhor. Eu queria desafiar você durante essa semana até o próximo domingo. Onde você foi chamado para ajudar na edificação do corpo de Cristo? Em que você é bom? Você é um bom professor? Você é excelente com pessoas, conversa muito bem com todo mundo? Você é bom com o serviço de manutenção? Você é um bom ouvido? Você é um intercessor nato? Não importa qual dom e talento Deus tenha te dado. Porque por mais que ele não tenha sido lapidado, ainda Deus te deu. Ele disse que daria. Chega no seu pastor e fala com ele assim: eu sou bom nisso. O que eu posso fazer pela igreja? Porque, meus irmãos, a igreja de Cristo Jesus não é movida pelos seus programas. A igreja de Cristo Jesus é movida pelos dons e talentos que o próprio Deus derramou a elas. Deus colocou aqui um monte de gente boa para fazer A e o programa da igreja for B. A gente tem que perceber isso como um sinal claro de que a gente tem que acabar com o B e começar a fazer o A. Portanto, desculpas, não canso de ouvir. Joga as desculpas para o ar. Sirva ao Senhor Deus com toda a sua força. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Santo Deus e eterno Pai, quero pedir ao Senhor, Deus, que nos ajude a deixar de lado a letargia que nós possamos estar envolvidos. Deus, o teu povo, lá atrás, há muito tempo atrás, passou 16 anos até que o Senhor pudesse levantar o profeta Ageu e despertá-los do seu sono profundo. Desperta-nos agora, Deus. Desperta a tua igreja aqui em Morungaba, desperta a tua igreja por todo o Brasil. Desperta aqueles que estão em um profundo e belo sono. Desperta aqueles que estão dando desculpas para não servir ao Senhor. Desperta-os, Deus, através do teu evangelho. Conquista-lhes o coração mais uma vez.
para que, sendo conquistados pelo Senhor, para que nós, Deus, estando cheios do Senhor e transbordando do Senhor, nós possamos servir-te, Deus. Mesmo que o serviço nos traga prejuízos, mesmo que o serviço nos traga percas, mesmo que o serviço nos faça menores. Ajuda-nos, Deus, a dizer como João disse, que nós possamos diminuir, que convenha que nós diminuamos, que o Senhor possa crescer. Tenha misericórdia da nossa igreja, Deus, e nos ajuda a servir ao Senhor através do serviço que nós prestamos ao teu corpo, ao templo do Senhor, e a esta igreja. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos cantar?